Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, hoje eu queria fazer um comentário acerca do Salmo de número 13. Um salmo, meus irmãos, ao qual nós vemos a tristeza, a extrema tristeza do salmista, como diz o título. Então o título, mais uma vez repetindo, diz assim: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Então, meus irmãos, nós vemos a situação de Davi, um homem corajoso, mas que ele também cai em tristeza, em amargura e fica muito debilitado psicologicamente. E no Salmos 13:1, até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele sente, meus irmãos, que Deus parece que está longe, e parece que o seu sofrimento está aqui, mas Deus está virando o rosto, olhando para lá. Ele se sente aqui, como ele coloca num extremo desânimo, numa extrema tristeza, num abismo ao qual eu e você muitas vezes já nos sentimos tristes mesmo, e parece que nada nos anima, mas nós vamos ver lá na frente o que anima Davi. E no 13:2, até quando consultarei com a minha alma? Tenho tristeza no meu coração cada dia. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então ele se sente na tristeza e ele questiona Deus e pergunta para Deus: até quando que o meu inimigo vai prevalecer contra mim? A Bíblia não relata que, esse salmo não relata que inimigo seria esse. Poderia ser um dos seus filhos que se levantou contra ele, ou até mesmo Saul, a perseguição de Saul contra a vida dele. A Bíblia aqui ela não menciona. Mas o que nós vemos aqui, ele questionando a Deus: até quando? Até quando? Ou seja, entra com providência, clamando a Deus. Então ele questiona a Deus e pergunta, as perguntas que ele faz para Deus, como pode eu sendo fiel ao Senhor e meu inimigo prevalecendo contra mim? É isso que ele está querendo dizer aqui. No 3, atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que não adormeça na morte. Ele se sente, meus irmãos, ele pede, ele clama a Deus: atenta-me, Senhor, ouve a minha voz. E às vezes a gente ora, principalmente muitas vezes a gente está muito triste, a gente ora e parece que nós não obtemos resposta, parece que Deus não está nos vendo, parece que nós não estamos chamando a atenção de Deus. Mas, irmãos, fique certo que Deus estava vendo Davi, e Deus vê a minha vida, e Deus vê a sua vida. A extrema tristeza, todos nós estamos sujeitos a passar. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar uma tristeza, uma dor mesmo lá dentro, ao qual muitas vezes nada consegue nos animar. E quando nós clamamos a Deus, com as nossas poucas forças que nós temos, nós dobramos os nossos joelhos e clamamos. Às vezes a gente acha que está sozinho, que está desamparado. Parece que Deus, como nós falamos no começo, o nosso problema está do lado direito, mas Ele está olhando para o lado esquerdo. Nosso problema está no centro, mas Ele está olhando para trás. Não, meus irmãos. Deus, Ele não faz isso. Ele está nos contemplando. Mas muitas das vezes é o tempo na nossa vida para nós aprendermos. E no 4, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Então ele fica com vergonha, como quem diz: eu tenho um Deus tão poderoso. E essa situação está me cercando a minha vida, e eu aqui triste, amargurado, e fica com vergonha, como quem diz. Alguém pode dizer: mas você, Davi, serve um Deus tão poderoso, você se dedica tanto a esse Deus, e você está passando por isso. Ficaria com vergonha acerca dos acontecimentos, que está ao seu redor, ou seja, as pessoas comentando acerca daquilo que estava acontecendo na vida dele, e os inimigos prevalecendo. Com certeza os inimigos prevalecendo, outras pessoas saberiam que o inimigo estava prevalecendo sobre a vida dele, e ele com certeza estava ficando até com vergonha, e a tristeza aumentando, um abismo que muitas vezes a gente não encontra fim. E ainda que ele diz mais: vindo eu a vacilar, ou seja, nesse meio de tempo aqui, dessa tortura, essa alma, essa angústia, esse desânimo, e esse vacilar aqui, meus irmãos, com certeza é murmurar, falar, reclamar de Deus,
e até mesmo perder a oportunidade de adorá-lo. Então nós vemos aqui Davi, parece que ele joga todas as suas, vamos colocar fichas, todas as suas fichas, fala Senhor, né? Ele já clamou no primeiro, no segundo, no terceiro, mas chega no quarto, meus inimigos aqui, Senhor, né? Até quando? E continuar desse jeito a situação na minha vida, eu posso vir a vacilar, eu posso vir a errar, murmurar contra o Senhor em minhas palavras, é isso que ele está dizendo. Vem, atenta-me, né? Atenta-me ao meu sofrimento. Vem e me socorre, vem e me resgate dessa situação ao qual eu estou vivendo. Então Davi, nesse momento, ele se sente assim, ele se sente triste, amargurado, ferido, porque vê as coisas acontecendo, os seus inimigos prevalecendo contra ele, as situações, tudo indo vamos dizer assim, ele andando para trás, os inimigos indo para cima dele, ele recuando, os inimigos avançando. E ele fica assim, ele não consegue achar um caminho ao qual pudesse se alegrar. Mas aí, meus irmãos, no 5 ele diz assim, mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação meu coração se alegrará. Aí, quando ele vê tudo isso que está acontecendo, ele se lembra da salvação do Senhor. Que Deus, ele pode nos resgatar de qualquer momento da nossa vida, quando nós estamos terrivelmente sendo assolados, sendo atacados, né? Sendo torturados pelas amarguras da vida, pelas tristezas, né? que nos está constante no nosso dia a dia. E ele lembra, Senhor, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Na salvação do Senhor, ele estava se alegrando, estava, vamos dizer assim, se apegando à salvação. Eu creio que não seria essa salvação na circunstância que ele estava vivendo, na salvação de estar com Deus, de viver com Deus, de ter a salvação para com Deus e estar com Deus a eternidade. E ainda no 6 ele diz mais, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Irmãos, quando ele diz, porquanto me tem feito muito bem, com certeza ele estava se lembrando de todas as vezes que Deus o livrou, de todas as vezes que Deus resgatou, de todas as vitórias que Deus colocou na mão dele. Ele começa a resgatar na sua memória aquilo que Deus tinha feito por ele, né? Para que Deus pudesse, que Deus tinha salvado ele, libertado ele, livrado ele. E nesse momento, ele diz, né? Porquanto me tem feito muito bem. Então Deus, apesar daquela situação, apesar daquelas afrontas, apesar dos inimigos, apesar da tristeza, apesar de tantas situações que ele estava vivendo naquele momento, ele levanta os seus olhos ao céu e ele clama e ele adora a Deus. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor. Apesar de tudo isso que eu estou passando, que eu estou vivendo, mas Deus está olhando para mim. Ele vive, né, numa amargura de alma, numa tristeza constante, numa tristeza profunda, e ele começa a desanimar, mas no versículo 5 ele já dá uma aliviada, no versículo 6 ele se ergue e se impõe e fala, cantarei ao Senhor, porquanto ele tem me feito muito bem. Ou seja, apesar de tudo que eu estou passando aqui, mas quantas coisas ele já não fez por mim, pela minha casa e pela minha família. Às vezes, meus irmãos, nós temos que voltar a esta memória e saber que tudo aquilo que nós estamos passando agora é mais uma situação a qual nós vivemos e qual estamos, né, sujeitos a passar. Porque se nós olharmos para trás, nós vamos ver, perceber e entender o quanto Deus já não fez por nós, o quanto Deus já nos abençoou, já nos guardou, já nos livrou, já nos deu vitória, já nos deu alguns escapes, já nos deu muitos livramentos para nós, Deus nos deu. Então, meus irmãos, hoje é isso. Cantarei ao Senhor, porquanto Ele tem me feito muito bem. Tudo que nós passamos, mas nós sabemos que Deus, Ele faz, Ele fez, Ele faz, Ele vai continuar fazendo nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Você que não teve a possibilidade
ainda, está convidado, né, a assinar o nosso canal. Fique na paz, Deus abençoe.